Olá, bom dia, a paz do Senhor. Você que me acompanha na leitura, se você está com uma tradução católica, é uma continuação do Salmo 9. Mas na Bíblia evangélica, se é essa a tua tradução, nós estaremos lendo o Salmo de número 10. E o salmista diz: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que, Senhor, te esconde nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presa das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos seus caminhos em todo o tempo. Muito acima dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos os ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição. Enganos e opressão estão debaixo da sua língua. Insulto, iniquidade, põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele está de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleiam. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, e dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, tens visto, porque atenta aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão, quebra o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhe a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da tua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Eu gosto de, na leitura da palavra de Deus, ver quais são os personagens que estão presentes no texto lido. E aqui, numa primeira vista, aparece o salmista que faz uma pergunta, o salmista que diz: por que, Senhor, te conservas longe? Por que, Senhor, te esconde nas horas de tribulação? A pergunta desse homem que é pio, que é homem que é piedoso, ele diz: Senhor, onde estás? Senhor, por que é que o Senhor está longe? Senhor, por que é que não está presente? Por que é que o Senhor não está intervindo? Por que é que o Senhor te escondes? Não quero que você acredite que esta seja a verdade, porque essa não é a realidade da palavra de Deus. Deus é o Deus onipresente, o Deus presente em todos os lugares e em todos os momentos. Em segundo lugar, aparece o ímpio, o impiedoso, aquele que não crê, aquele que não acredita. E é importante observarmos também a sua fala. E no versículo 4, a parte B, ele diz: nas suas cogitações, nas suas conclusões, ele diz: não há Deus, não existe Deus. E no versículo 6, e esse é um dos motivos também porque ele se comporta da maneira que ele se comporta. Ele diz no seu íntimo, versículo 6,
jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Não há Deus, Deus não existe. No verso 11, este ímpio, este homem impiedoso, este homem diz no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. O que eu estou fazendo, Deus não vai ver, Deus não está enxergando, e por isso eu continuo fazendo, por isso eu vou continuar fazendo. No verso 13, ele diz no seu íntimo: Deus não se importa. Está presente aqui o salmista, está presente aqui o ímpio, aquele que não acredita. Aqui nós temos a presença de um ateu, mas também de um ateu incoerente, porque ele que diz que não há Deus, ele também diz: Deus se esqueceu, Deus virou o rosto, Deus não vai ver isso nunca. Se ele não existe, como é que ele não vai ver? Como ele está se referindo a Deus e dizendo que Deus não está vendo, Deus não está se importando, Deus não dá a mínima. Essa é também a sua visão, a visão desse homem ímpio. E por isso a palavra de Deus, o salmista está clamando em favor do pobre, clamando em favor do oprimido, daquele que está padecendo, porque este homem que tem o poder nas suas mãos, está cometendo isso que a própria palavra de Deus diz. E o verso 2, ele diz: os ímpios perseguem o pobre. No verso 3, diz que este ímpio se gloria da cobiça de sua alma. Esse texto, no verso 3, ainda diz que ele maldiz e blasfema contra Deus. É este homem perverso que tem essa atitude. No versículo 5, ele diz que este homem que faz tudo isso, são prósperos seus caminhos em todo o tempo, e longe dele está o juízo de Deus. A justiça de Deus, ele não se importa. E no final do verso 5, ele diz: os seus adversários, ele a todos ridiculariza, ele tripudia, ele se levanta contra. O verso 7, falando ainda deste homem, ele diz: a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. No verso 7 ainda, insulto e iniquidade. No verso 8, põe de tocaia nas vilas e trucida os inocentes. Nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Ele está de olho naquele que está sem proteção. Ele está de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. O seu alvo é o pobre, é o oprimido, é aquele que não tem defesa, aquele que não tem como se defender. Por isso a palavra de Deus se volta muito para o oprimido, aquele que não tem boca, aquele que não tem voz. Mas esse tripudia de todo este ser. E por isso, depois no verso 14, nós temos algo importante que a palavra de Deus revela. Tudo isso está sendo dito. O salmista diz: Deus, onde o Senhor está? Senhor, o Senhor se escondeu. Onde está o Senhor? Ainda o perverso diz não a Deus. Deus não se importa, Deus se esqueceu. Mas o verso 14 diz: tu, porém. E essa palavra é muito importante. Tudo que foi dito, mas a palavra de Deus, a revelação de Deus diz: tu, porém, tens visto. Ele está dizendo que o Senhor não vê, que o Senhor não se importa, mas tu tens visto, porque atenta aos trabalhos e à dor para que os possa tomar em suas mãos. O Senhor está vendo. O Senhor não está cego, o Senhor não está indiferente. Ainda no final do verso 14, tu tens sido o defensor do órfão. E no verso 17 ele diz: tu tens ouvido, tu, porém, tens ouvido. Esse é o nosso Deus,
é o Deus vivo, é o Deus que tem olhos e vê, ouvidos e ouve, e tem mãos e age e opera. Diante de toda essa mentira que está sendo dito, tu, porém, não é desta maneira que o Senhor age. O Senhor age e age com justiça. A justiça de Deus virá. Muitas vezes não entendemos e muitas vezes nos calamos. Mas a palavra de Deus, Jesus Cristo, fala sobre o grande dia, fala sobre o juízo. E aponta para religiosos que no dia dirão: Senhor, em teu nome fizemos milagre, em teu nome profetizamos, em teu nome realizamos cura e em teu nome expulsamos demônio. E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não interviu, ele cometeu injustiça e essa injustiça foi deixando de lado, mas o Senhor estava atento, os olhos do Senhor estão vendo tudo. Tomamos um veneno e não morremos na hora e achamos que nenhum mal está fazendo e podemos continuar cometendo pecados e atrocidades, achando que Deus não está vendo, que Deus está relevando, que Deus não está se importando, mas os olhos do Senhor estão atentos a tudo e a todos. Por isso, que você possa aprender com este salmo e que você tenha a visão correta de Deus. Deus não dorme, Deus não cochila e no tempo certo Ele se levanta para intervir e para operar em favor daquele que clama. Por isso, clame a Deus nesse dia e que Deus te abençoe. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus.